Olá, mulheres, Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade ao livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Chegamos ao capítulo 21. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Mentalidade de deserto, hashtag 6. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher: a serpente me enganou, me iludiu, levou a melhor, me ludibriou, e eu comi. Gênesis 3, do 12 e 13, com acréscimos da autora. A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo que está errado ou sai errado em outra pessoa, é motivo muito sério para uma vida de deserto. Vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos. Quando confrontados pelo seu pecado no jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro, a Deus e ao diabo, evadindo-se, portanto, da responsabilidade pessoal pelas ações deles. É tudo culpa sua. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Gênesis 16, do 1 ao 6. A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles, então apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes em meu próprio lar, entre Dave e eu. Parecia que estávamos continuamente nos evadindo dos problemas reais da vida, jamais querendo enfrentar a realidade. Recordo-me vivamente de ter orado para que Dave mudasse. Eu estava lendo a Bíblia e via mais e mais os defeitos dele e como ele precisava ser diferente. Enquanto orava, o Senhor falou comigo: Joyce, Dave não é o problema, você é o problema. Fiquei desolada, chorei e chorei. Chorei por 3 dias porque Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo. Ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia, como resmungava e me queixava e por aí afora. Foi uma bofetada chocante no meu orgulho, mas foi também o início da minha recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, eu colocava a culpa de tudo em alguém mais ou em alguma circunstância além do meu controle. Pensava que estava agindo mal porque havia sido abusada, mas Deus me disse: o abuso pode ser a razão de você agir desta forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco em nossa mente, construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. A verdade nos libertará e ele sabe disso. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e nosso comportamento. Como é penoso! A maioria das pessoas fogem disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa, mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito mais difícil. Se E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, desprezível, insubstancial. Números 21, verso 5, com acréscimos da autora. Como você deve se lembrar,
Os israelitas queixavam-se de que todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés. Eles se eximiram com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um tempo tão longo. Deus me mostrou que esta foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. Foi também uma das principais razões por que gastei tantos anos caminhando em volta das mesmas montanhas em minha vida. Minha lista de desculpas porque estava agindo mal era infindável. Se não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se Dave não jogasse golfe aos sábados, eu não seria tão solitária. Se Dave me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritável. Então deixei o emprego. E então, se pudesse sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida. Se apenas tivesse mais dinheiro, se nós tivéssemos nossa própria casa, então compramos uma aí. Se pelo menos não tivesse tantas contas. Se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes. Se. Mas, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem, vós mesmos, a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés para o deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Números 13, 1 ao 3, e 25 e 28, com acréscimos da autora. Se e mas são duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à Terra Prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregados em uma estaca por 2 homens. Mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Essa pode ser também a razão porque temos dificuldade em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar, então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora, não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma quando Deus está tratando de mim, porque sei que Ele pode me mudar. Eu já vi o que Ele pode fazer e confio nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele era difícil. Tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra. Tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. A verdade no íntimo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias e amável bondade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade e purifica-me e limpa-me e faze-me inteiramente puro do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em estado de iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, e eu sou pecador também. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, do 1 ao 6, com acréscimos da autora.
No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre o seu pecado com Batseba e o assassinato de seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido um ano antes desse salmo ser escrito, mas ele não havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender, e enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoá-lo. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que, se desejar receber as bênçãos de Deus, deveremos ser honestos com Ele sobre nós e sobre nossos pecados. A confissão precede o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, recusando-nos a admitir que somos pecadores, a nós mesmos nos enganamos e a verdade que o Evangelho apresenta não está em nós, não habita em nossos corações. Se admitirmos de livre e espontânea vontade que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e promessas, para nos perdoar os pecados, repudiar a nossa ilegalidade e nos purificar continuamente de toda a injustiça, de tudo que não está em conformidade com o seu propósito, pensamento e ação. Se dissermos, alegarmos que não temos cometido pecado, contradizemos a sua palavra e fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A mensagem dividida do Evangelho não está em nossos corações. 1 João 1, do 8 ao 10, com acréscimos da autora. Deus é rápido para nos perdoar se nos arrependermos verdadeiramente, mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro, não é a maneira de Deus enfrentar a verdade. Naturalmente, queremos nos justificar e às nossas ações, mas a Bíblia diz que nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo, Romanos 3, do 20 ao 24. Eu e você somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. Lembro-me que quando uma vizinha me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento, antes que ele fechasse, porque o carro dela não estava ligando. Eu estava ocupada fazendo as minhas coisas e não queria parar, então fui rude e impaciente com ela. Assim que desliguei o telefone, senti que tinha agido muito mal e precisava ligar-lhe, pedir-lhe desculpas e levá-la ao banco. Minha mente estava cheia de desculpas que lhe daria por ter reagido tão mal. Não estava me sentindo bem, estava ocupada, eu estava tendo um dia difícil. Mas lá no meu espírito podia sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone-lhe e diga-lhe que você estava errada. Ponto final. Não diga nada além de eu estava errada e não há desculpas para a forma como me comportei. Por favor, perdoe-me e deixe-me levá-la ao banco. Posso dizer-lhe que foi difícil fazer isso. Minha carne estava sendo cortada. Podia sentir essa coisinha correndo em volta da minha alma desesperadamente, tentando encontrar lugar para se esconder. Mas não há como esconder-se da verdade, porque a verdade é luz. A verdade é luz. No princípio, antes de tudo, era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava presente no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por intermédio dele, e sem ele nada, nem mesmo uma coisa do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não a apagaram ou a absorveram, nem se apropriaram dela, nem foram receptivas a ela. João 1, do 1 ao 5, com acréscimos da autora. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz e a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Então podemos ser verdadeira e genuinamente livres. Jesus disse que a verdade nos libertaria em João 8,32. Essa verdade é revelada pelo Espírito Santo, o Espírito de verdade. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar nem compreender agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade, ele vos guiará a toda a verdade total, completa. João 16, 12 e 13, com acréscimos da autora. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu, para ficar com eles e morar neles. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentarmos a verdade? Ele é chamado de o Espírito da Verdade. A faceta principal do seu ministério a nós é nos ajudar a enfrentar a verdade, trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou uma circunstância que o magoou, pode ser a causa de sua atitude, de seu comportamento errado. Não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer dessa forma. Muitos de meus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual, verbal e emocionalmente abusada por muitos anos, mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como uma desculpa para eles. Isto é como defender seu inimigo dizendo eu odeio esta coisa, mas é por isso que eu aguardo. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais lá, porque não sabia que as mentalidades de deserto estavam mantendo lá, hoje pode ser o seu dia de decisão. Peça a Deus que comece a mostrar-lhe a verdade sobre você mesmo. Quando ele o fizer, suporte. Não será fácil, mas lembre-se de que ele prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:15. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida. Assim nós finalizamos a leitura deste capítulo e eu te aguardo no próximo. Deus te abençoe.